pessoal! Começa agora mais um programa Carina Andriotti, hoje diretamente aqui do Centro Veterinário do Dr. José Maria, que hoje vai falar sobre gestação de cães e gatos, né, doutor? Tudo bem com você? Tudo bem, Karina? Tudo bem, pessoal? Realmente, vamos falar um pouquinho hoje sobre gestação, alguns cuidados, algumas coisinhas básicas aí. Acho que é interessante para muita gente. Muito! Eu, por exemplo, não sei nada sobre isso. Não entendo de nada, então vai ser muito legal. A primeira pergunta que eu separei para você é: quanto tempo demora em média para as cadelas e gatas entrarem no primeiro cio? Olha, Karina, o primeiro cio, em gatas, por exemplo, em média com 10 meses. Aos 10 meses elas entram no primeiro cio. As cadelas ali, em média, de 6 a 12 meses, elas entram no primeiro cio. Tem uma variação aí pela raça, alimentação, ambiente, e isso faz com que, às vezes, o animal atrase um pouco ou adiante o cio, tá? Pode chegar animais aí até 1 ano e meio, 2 anos, sem ter entrado no cio. Verdade, é. Tudo isso interfere no cio do animal? Interfere. Então, assim, em média, pode colocar aí que de 6 meses a 1 ano entra no primeiro cio. Essa é uma média, tá? Gatos aí também nessa faixa, as gatas, tá? Que legal! Olha, o ambiente interfere no cio. Que coisa, nem imaginava isso. Sim, e depende, né? Por exemplo, as gatas têm interferência da luz, período, épocas do ano que estão mais quentes, entendeu? Então, assim, todas essas coisinhas acabam interferindo, né? É um mecanismo fisiológico, né? Então, o ambiente propicia essas alterações. Que legal. E aí, entrou no cio. Quanto tempo dura esse cio? 3, 4 dias? É assim, ó, gatas é um pouco mais curto, é de 5 a 7 dias, 8 dias, mas claro, sempre tem variações. É um pouco mais curto que o da cadela. No caso da cadela, é em média aí de 15 a 20 dias. Ave Maria! Socorro, quem tem um cachorro grande! Verdade, tudo isso, judiação. Tudo isso, de 15 a 20 dias aí gira em média o cio da cadela. Tem casos aí de 1 mês, a gente vê 30 dias, alguns casos que são bem mais curtos, mas é uma média. A gente pode falar aí de 15 a 20 dias é a média do cio na cadela. Minha Nossa Senhora, que judiação. E aí, ela entra de quanto em quanto tempo? É 6 meses, acho que eu ouvi falar? De 6 em 6 meses? É assim, ó, em média, no caso da cadela é 6 meses, tá? É que nem eu falei, às vezes tem uma variação um pouquinho para mais ou para menos, mas aí após o primeiro cio, ela vai entrando no cio a cada 6 meses, ela vai repetindo o cio. As gatas, depende da época do ano também, tá? Tem época do ano aí que a gata, ela tem cio, às vezes chega a ser mensal. Todo mês ela tem cio e às vezes ela chega a ter cio, em média é a cada 2 meses, gata. Por isso que a procriação de felinos é muito maior. Ai, é verdade mesmo, por isso que o pessoal fala, né? Ah, gato dá que nem coelho quase. É verdade, a gata ela procria às vezes 3 crias por ano. A cadela já é uma, né? 6 meses um cio, pega a cria, 60 dias de gestação, aí em média aí a cadela é uma por ano, o gato chega a ser 3. É por isso que aí até as políticas públicas deveriam dar um pouco mais de prioridade no caso de felinos, porque a procriação deles é muito maior. Por isso que a gente vê aí tantos felinos aí abandonados em terrenos, você vê muito mais gatos abandonados do que cachorro. É verdade. Né? Porque os gatos eles procriam muito mais. E até pela dificuldade também de pegar o animal, né? Eles acabam sendo mais ariscos, né? E aí, a partir de que idade o animal pode começar a cruzar? Tentar cruzar, ter filhotes? É assim, ó, quem pensa em cruzar o animal, por exemplo, a pessoa ali tem uma cachorra, quer pôr para cruzar, primeiro seria bom passar por um veterinário, tá? Seria importante, o importante é ela estar vacinada, ela tem que estar vermifugada, essa cachorra tem que estar bem de saúde, ela não pode ter doença sexualmente transmissível, tá? Tem DSTs também em animal, tá? Então, isso vai passar para o parceiro. Ela tem que ser uma fêmea
vamos dizer assim, boazinha, uma fêmea... tem animais que são muito agressivos, tem animais que também têm doenças genéticas que vai passar para sua prole. Então, assim, se for pôr para cruzar, tem que colocar animais saudáveis. Tá? Então, esse é o cuidado. E o período de cio, na fêmea, na cadela, é o terceiro cio. Tá? O terceiro cio é o ideal, é o que ela está aí com o útero mais propício a receber filhote e ela já está desenvolvida. Ela pode até pegar cria no primeiro cio, só que o primeiro cio ainda ela não se desenvolveu. Esses filhotes podem ter problemas. É verdade mesmo. O primeiro cio é praticamente uma criança ainda, 6 meses, né? Já no terceiro vai estar provavelmente com 1 ano e meio, mais ou menos. Isso. Vai estar aí com 1 ano e meio, em alguns casos até 2 anos. Tá? Isso seria o ideal. Tá? E tem alguma época que é melhor no ano, assim, para cruzar? Assim, não tem uma época específica, tá? O que existe uma época específica é no período do cio. Então, assim, o cio aí, por exemplo, na cadela, de 15 dias a 20 dias, o período que ela está ali, que a gente chama o estro, que é o período de pico, é no momento que ela começa a cessar o sangramento. Ela começa com sangramento vaginal, a vulva incha, aí chega um período ali, depois de uns 10 dias, 15 dias, começa a cessar o sangramento, aí ela começa a atrair o macho, ela começa a aceitar o macho. Na verdade, o macho já quer fazer a cópula, só que ela não deixa. Quando chega aí no 15º dia, 16º dia, é o período que começa a cessar o sangramento, aí ela aceita o macho. Esse é o período que realmente é o período fértil. Tá? Cruzar antes, a possibilidade fica muito pequena de pegar cria, né? Ela fica prenha. Legal! Então, você tem que saber de tudo isso a hora que você for colocar o seu cachorro ou sua cachorra para cruzar, né? Porque aí já leva quando eu era criança, tinha uma pincher, que a gente tentou cruzar, levava ela na casa dele, né? Diz que é melhor isso também. O ideal é levar a fêmea na casa do macho. Tá? Que aí ele se sente o dono do espaço. É isso mesmo? Assim, ele sente mais à vontade, né? Mas hoje eu não recomendo, sabe? Eu falo aqui para os meus clientes, então assim, eu não recomendo colocar o animal para cruzar. Tá? Eu falo isso, é só para canil profissional, castrar o animal. A castração é extremamente importante. Tem que castrar o animal porque, fora os problemas que depois eu vou falar mais para frente, mas você colocar o animal para cruzar, você tem que ver que você tem um custo com pré-natal, esse animal no momento do parto pode ter algum problema, então assim, você vai ter que correr num veterinário, o custo vai ficar muito maior, sem falar que a gente está cheio de animais de rua aí. Eu não vejo por que a pessoa colocar o animal para cruzar. Hoje em dia, com a mentalidade que nós temos hoje, não tem por que a gente colocar o animal para cruzar. Tem que deixar para os canis, que são profissionais, que têm um aporte veterinário. Por isso a gente vê muito animal aí solto nas ruas, por isso. As pessoas vão colocando para cruzar, vai fazendo uma fábrica de filhotes dentro de casa. Às vezes a gente atende aqui animais que vêm com problema no momento do parto, porque não fez um pré-natal, a pessoa nem tinha condição de fazer um pré-natal, colocou a cachorra para cruzar. Muitas vezes cruza com raças diferentes, acaba saindo um animal sem raça definida e não tem finalidade alguma. Entendeu? Porque não vende, é difícil depois para doar e às vezes o animal acaba sendo abandonado. Exatamente, é uma questão aí muito séria a se pensar isso realmente. É uma questão de saúde pública, né? A gente já aí já acaba entrando numa questão de saúde pública. Então, assim, eu como veterinário, acredito que a maioria dos veterinários pensam dessa forma e tem que castrar, evitar colocar o animal para cruzar. E é verdade, doutor, que tem anticoncepcional para os animais, aí cão e gato no caso? Não, existem anticoncepcionais sim. Só que o anticoncepcional normalmente é a base de progesterona, é um hormônio. Então, assim, a pessoa fica aplicando esses anticoncepcionais, às vezes aplica de maneira errada, aplica já no momento que o animal está no cio. Isso acaba causando vários problemas, às vezes deformação do feto. Às vezes a fêmea já está prenha, foi lá, aplicou anticoncepcional ou aplicou de uma maneira errada, tem deformação, vai ter problema no parto. Esses filhotes acabam morrendo dentro do útero.
aí tem que fazer uma cirurgia de emergência, de retirada de útero e os filhotes que acabaram morrendo. Não é aconselhável, tá? A anticoncepcional, assim, ó, eu nem vendo aqui, a maioria das clínicas também nem trabalham, eu acredito, porque é algo que prejudica muito a saúde do animal, ela causa câncer. Como é uma alteração hormonal, ela causa câncer, ela desregula os hormônios ali reprodutivos e acaba alterando a glândula mamária, causando câncer de mama. Outra coisa, câncer de útero também interfere, não de uma forma direta, mas acaba interferindo. Tem relatos aí que os anticoncepcionais também interferem na musculatura do útero, causando uma infecção. Então, assim, é muito prejudicial para a saúde do animal. Então, assim, você vê pessoas ali que aplicaram anticoncepcionais por alguns períodos de cio, o animal já chega na clínica com aquele monte de tumor. Porque a fêmea não castrada, eu acho que eu já falei isso em outro programa, a fêmea não castrada, toda vez que ela entra no cio, esses hormônios já reprodutivos já estimulam o tumor de mama, né? E aí, a partir do momento que ela já está entrando no cio, aí você aplica anticoncepcional, você causa uma desregulação muito maior. E aí, o animal vai, com certeza, desenvolver tumor. Né? Gente, primeiro que eu nem sabia que existia, não é uma coisa que é muito falada, né? É uma coisa assim antiga já. Hoje existem até anticoncepcionais mais avançados do que se tinha aí 10, 15 anos atrás, mas hoje o recomendado é castrar. Sabe? Tem que castrar. Anticoncepcional vai prejudicar muito a saúde do animal e a castração é importante porque você melhora aí um monte de situações. Você acaba tirando o útero e o ovário na castração. Você não vai ter mais esse incômodo de ficar aplicando anticoncepcional de forma mensal, de forma a cada 6 meses, aí, por exemplo, no caso das cadelas. Você não vai ter que correr risco, o seu animal não vai correr risco de infecção de útero, infecção em ovário. Então, assim, você evita um monte de problemas castrando, né? Não aplicando anticoncepcional. E a castração não tem nenhum problema, né? Não vai causar nenhum dano ao animal, né? Não. A castração não tem contraindicação nenhuma, tá? A castração, assim, o animal estando saudável, por exemplo, vai para a clínica, não tem febre, está se alimentando bem, não tem uma anemia, está super bem, você não precisa ter medo de castrar. Fazendo uma boa anestesia, com bons profissionais, você não vai ter problema na castração. Tá? O risco é muito pequeno hoje em dia castrar um animal. Tem riscos? Tem, porque é uma cirurgia, mas o risco é muito pequeno. Então, vamos optar pela castração, gente. Sempre. E aí, no caso da gestação, foi tudo bem, nos exames, lá colocou para cruzar, tá prenha. É prenha que diz? Prenha. Pegou prenhez, né? Tá prenha. Aí tem alguns cuidados que precisa ter com o animal durante esse período? Tem muitos cuidados. Sempre é bom também a pessoa visitar um veterinário. Eu vou falar meio por cima aqui, porque é muita coisa. Mas assim, a fêmea, a partir do momento que ela está prenha, você percebeu que ela está prenha, é bom fazer um ultrassom. Com 4 semanas, aí fazer um ultrassom, confirmar, porque até na 3ª semana, às vezes a pessoa nem percebe que ela está prenha, ela vai perceber ali para a 4ª semana. As tetinhas vão começar a aumentar. É importante fazer ultrassom para ver a viabilidade, se esses fetos estão vivos. O ultrassom não dá para contar a quantidade de fetos. O ultrassom só vai ver se eles estão vivos e confirmou que ela está prenha. É para isso que serve o ultrassom. Não dá para contar. Contar e ver posição vai ser melhor o raio-x, mas aí o raio-x você vai fazer com uns 45 dias de vida dos fetos. Tá? 45 dias de vida intrauterina, né? A gestação, ela gira em torno de 60 dias, 58 a 62 dias. Tem livro que fala 65 dias, mas é uma média 60 dias. Então, Nossa, é pouco, então. É pouco. Dá 2 meses praticamente só. É pouco, é rapidinho. Nossa, por isso também, né? Que aí dá tempo de ter vários, né? Não é que nem o humano fica 1 ano quase para ter um bebê, o animal já é mais rápido. É mais rápido, né? 6 meses aí, entrou no cio, pegou a prenhez, ou a cria, né? 2 meses de gestação, 40 dias de lactação, que é o período de que está amamentando os filhotes, acabou.
Aí o próximo cio ela já pega prenhez novamente. Então, assim, o recomendado é sempre dar um descanso de um cio, no caso de fêmeas, né? Mas isso que nem eu falei, para criadores ali que já tem um veterinário auxiliando. E gatas, acontece aquele problema. Ela entra no cio a cada 2 meses, ou uma vez por mês, pega a cria, 2 meses, pare, depois já pega cio novamente e vai procriando. E aí, o que eu falei nos cuidados, fora ultrassom, raio-x para ver posição, se eles vão nascer tudo bem, fazer um exame de sangue, a fêmea tem que estar vacinada antes do período de cópula, tem que estar vermifugada, ela não pode estar obesa, tá? É bom fazer exercício com ela, mas exercício de forma leve, tá? Caminhar para ela ter uma musculatura legal para o momento do parto. Ela tem que estar bem nutrida, o ideal é dar uma ração super premium, que é uma ração de qualidade, é uma ração em que ela tem muitos nutrientes, porque assim, ela está gerando filhotes no interior dela, então esses filhotes demandam de muita energia. Então assim, e no momento do parto, passou o parto, recomendado depois entrar com uma ração de filhote. Ela vai dar de amamentar aí por 40 dias, 45 dias, entrar com uma ração de filhotes, uma ração de qualidade, também de filhotes, porque assim, vai consumir muita energia. Às vezes você vê aquelas cadelas ali que estão magras, às vezes a pessoa encontra às vezes animal de rua, aí ela está prenha, ela está magra, já pode até entrar com uma ração de filhote, uma ração super premium, porque na hora que ela chegar no momento do parto, ela vai consumir muito cálcio, ela consome muita energia, tem animais que passam mal no momento do parto, tem que correr na clínica por deficiência de cálcio. Então, assim, tem que chegar no momento do parto bem, extremamente nutrida, às vezes tem veterinário que pode até receitar uma vitamina antes. O cálcio tem que tomar cuidado, que o cálcio pode calcificar tecido, então não pode entrar com cálcio com qualquer animal. Tem gente que acaba indo comprar cálcio em alguma loja para dar para o animal, ela está prenha, eu vou dar cálcio, não é dessa forma. O ideal é dar uma ração de qualidade. Tá? Dar uma ração super premium, uma ração de qualidade, e depois aí entrar com a ração de filhote para não ter problema, tá? Porque é complicado. Tá? E durante a prenhez, é tão estranho falar isso, tem que tomar cuidado com banho, com o que vai dar de medicamento, tudo isso? Isso é importante. Banhos, né? Tomar cuidado, não pode estressar o animal. Entendeu? Então, no momento que vai dar banho, ali se estressar ela pode causar até problema, pode ter algum problema. Medicamento, não dá qualquer medicamento. Tem um período na gestação que ela começa a ficar, ela para um pouco de comer, ela pode ter vômito aí com 4 semanas. E se você pegar e dar medicamento, tem medicamentos que são abortivos, pode causar uma formação no filhotes, né? Então, assim, extremamente contraindicado. Dá remédio por conta própria, né? E banho, tomar cuidado, muito cuidado com banho. E a gravidez psicológica? Muita gente fala da gravidez psicológica. Na gravidez psicológica é um período aí, no momento que ela cruza, e se ela não pega prenhez, uns 2 meses depois, é uma fase aí que a gente chama metaestro, é um período que ela acha que ela está prenha. Afeta o psicológico dela e afeta a forma fisiológica dela, ela começa a produzir leite, a mama fica inchada, ela começa a pegar controle remoto da casa, chinelo, pano, começa a fazer ninho, ela começa a achar que que ela gerou filhote, aquilo ali são os filhotes dela. Então, aí nessa fase tem que tomar cuidado. O ideal é castrar. Tá? Existem medicamentos para inibir esse processo, só que são medicamentos que eu falo que é até caro. Esses remédios são medicamentos caros. E é uma coisa que vai voltar. A partir do momento que ela fica lambendo a mama, ela acaba produzindo mais leite. Então, assim, é mais, como eu falei, às vezes para animais de canis, que acabam fazendo esse tratamento. Então, o ideal, castra, porque esse leite na mama, ele empedra às vezes, causa tumor. Ele empedra, ele inflama. Muita gente traz o animal porque o leite empedrou, inflamou, a cadela não consegue nem andar se for nas mamas inferiores. Então, assim, você tem que tratar quanto inflamatório e depois tem que castrar. Tá? Então, assim, a castração você vai cortar esse processo. Chegou aqui com pseudociese, que é o nome, gravidez psicológica, olha, vamos castrar. Tá? É o indicado. Beleza.
certeza, doutor. Nossa, foi muito produtivo hoje, hein? É assunto que não acaba mais no reino animal, né? É muita coisa. A gente fala assim um pouco por cima, mas a pessoa tem uma orientação e aí vai para o seu veterinário, porque tem que ter um acompanhamento, é muito detalhe. Tá? É por isso que eu falo, não recomendo ninguém colocar um animal para cruzar. Tá? Castra e tem um animal saudável aí. É isso aí. Então, traga seu animalzinho aqui para o Centro Veterinário do Dr. José Maria, para ele fazer uma consulta aí e já ver tudo que o seu animal precisa, né, doutor? Isso. Tem que procurar sempre um veterinário que você confia e fazer tudo certinho. É isso. Obrigado, pessoal. Imagina, a gente que agradece e logo a gente volta. Volta sim. Aí a gente vê alguma coisa legal aí para falar. É isso aí. Um beijo, pessoal.